aqui com todos vocês. Eu já peço, se inscreva aí no nosso canal, gente. Dá um like, dá um joinha, aperta o sininho para você, tecla aí no sininho para você receber as novas mensagens. Hoje nós vamos falar sobre ímpio, o significado da palavra ímpio, né? O tema de hoje é ímpio, e o significado é uma pessoa cruel, sem respeito pelos outros, uma pessoa má de coração. É o significado da palavra ímpio. E isso independe de religião ou de placa de igreja, não é? Isso independe da pessoa ter religião ou não. A impiedade entrou no coração dos homens a partir do pecado de Adão e Eva. Então a alma humana foi danificada pelo pecado original. Todos nós temos que lutar contra isso. E jamais torcer contra as pessoas ou comemorar a derrota ou a morte de alguém, ou até mesmo a queda de alguém. Esse não é o papel de um verdadeiro cristão. O cristão, aquele que é semelhante a Cristo, Cristo é ungido, cristãos ungidos. Se verdadeiramente somos discípulos de Jesus, se de fato somos ungidos por Jesus e liderados pelo Espírito de Jesus, o Espírito de santidade, o Espírito de amor, de caridade, o Espírito da paz, o Espírito Santo, então não podemos praticar a impiedade, devemos rejeitar a impiedade. Palavra ímpio, cruel, mau de coração, sem respeito pela dor alheia, sem respeito pela vida do próximo. É aquele que comemora quando alguém peca, quando alguém cai, quando alguém morre, quando alguém, sabe, é derrotado por alguma situação desta vida. Quando nós julgamos, quando nós acusamos, quando nós até desejamos ou achamos graça, sabe? Sorrimos, nos alegramos quando alguém peca, quando divulgamos, sabe? Quando nós promovemos aquilo que fez o nosso irmão sofrer. Então, quando Noé pecou, Noé bebeu e a bebida foi tanta que ele ficou nu. Então, um filho de Noé divulgou a nudez do pai. Dois outros temeram, os outros dois temeram. E eles não divulgaram a nudez do pai, mas tentaram cobrir a nudez do pai. Então, gente, nós vamos aqui, à luz da palavra, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, foi o que eu preguei hoje na Igreja do Espírito Santo, no nosso ministério, e diz assim, preste atenção aqui, no Evangelho de João, capítulo 8. Depois, todos foram para casa. Jesus estava no templo, ele estava no templo de Herodes, onde hoje é o Muro das Lamentações. Ali foi o antigo templo construído por Herodes o Grande. Então, Jesus estava pregando ali, ensinando no templo, mas depois que todos foram para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Repare, de madrugada, gente, Jesus voltou ao pátio do templo, a parte exterior do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram Jesus a uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, essas tais mulheres devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que o Senhor diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta, repare,
para conseguir uma prova contra Jesus, porque queriam acusá-lo. Mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo, se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez, continuou a escrever no chão. Quando eles ouviram isso, foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Disse Jesus: pois eu também não te condeno. Eu não condeno a você. Vá e não peques mais. Que coisa maravilhosa, hein? Vá e não peques mais. Então nós vemos aqui que os fariseus e os saduceus, não é? Eles fizeram ali uma armadilha para surpreender Jesus. E eles usaram, sabe, a vida de alguém. Eu não sei se essa mulher foi seduzida por alguém que foi pago para levar ela ao pecado. Todos ali eram conhecedores da lei de Moisés, do Torá. Eu não sei se foi uma armação para levar alguém nessa situação até Jesus, para aplicar a lei de Moisés, porque o Império Romano é que dominava o mundo nessa época. Jesus, se dissesse, não, realmente, a lei de Moisés manda, então apedreja. Então Jesus estava indo contra a lei de Roma, porque o Império Romano, ninguém poderia crucificar alguém, ou apedrejar alguém, ou punir alguém, sem a autoridade, sem ter o aval, a autorização do Império Romano, as autoridades romanas. Também, se Jesus dissesse, não, essa mulher está liberada, então os irmãos ali, a comunidade judaica, ia dizer, não, como é que ele vai contra a lei de Moisés? Então fizeram ali uma cilada, fizeram uma armadilha para, então, poder acusar Jesus. Veja, ele é liberal, ele libera o pecado, sabe? Ele não prega condenando o pecado. Jesus já havia curado alguém no dia anterior e disse: seus pecados são perdoados. E eles não gostaram disso. Nós não sabemos se alguém foi contratado para seduzir essa mulher e ela cair em adultério. Nós não sabemos se, de repente, até mesmo um deles, um religioso desse, não é? Pode ter coabitado com essa mulher e depois ela foi surpreendida em adultério. Bem, eles disseram que a lei de Moisés condena essas tais mulheres. Mas vamos ler agora o que diz a lei de Moisés. Vamos ver o que é que diz a lei de Moisés. Levítico, capítulo 20, no versículo 10. Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz assim: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero, repare, como a adúltera. Tanto o homem como a mulher. Mas vocês perceberam que eles levaram apenas a mulher? Eles não levaram o homem, levaram apenas a mulher. E aquela mulher surpreendida de madrugada. Jesus estava no templo, se despediu dos irmãos, foi para o monte, alta madrugada, por volta de 3 horas da manhã, 3h30, ele desce, vai para o templo, o pátio já está lotado ali, as pessoas começam a ouvir os ensinamentos de Jesus, os fariseus, doutores da lei, que praticavam, aliás, que ensinavam a lei do Torá, eles estavam ali, mestres, saduceus e fariseus, sabe? Eles estavam ali e colocaram Jesus numa situação em que Jesus não podia nem liberar a mulher, nem mandar apedrejar. Jesus, então, ele diz assim pelo Espírito Santo: se tiver alguém aqui que nunca pecou, que nunca cometeu um erro na vida,
sabe, que nunca cometeu um deslize na vida, seja esse o primeiro a tirar a pedra. Todos, começando pelos mais velhos, foram embora. Até os acusadores religiosos. Gente, nós estamos vivendo num tempo de impiedade. A palavra ímpio é cruel. A palavra ímpio, sabe? Não é a pessoa que está no sistema do mundo é um ímpio. Não, não. Isso não depende de religião. Isso é a atitude da pessoa. É a maldade da mente, do coração. Porque há pessoas que não vão em igrejas nenhuma, mas não desejam mal de ninguém, nem faz o mal a ninguém, nem divulga pecado de ninguém, nem tenta denegrir a imagem de ninguém. São pessoas boas de coração. Sabemos que a nossa bondade não vai nos salvar, porque o padrão é Jesus. Sua justiça ou sua maldade, sabe, não vai salvar você. Sua maldade pode condenar, mas a nossa justiça, sua justiça própria, não pode salvar. O modelo é Jesus Cristo. Quem morreu para nos salvar é Jesus Cristo. Em Romanos 2,8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, ninguém pode se gloriar. O modelo é Jesus, não é o bispo, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o presbítero, não é a irmã do manto, a profetisa, o profeta. O modelo é Jesus. Todos nós devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Agora, esta mulher surpreendida em adultério, por que não levaram os dois ali? Se era para levar, porque não eram para levar, sabe? Isso aí era uma coisa que, de repente, a igreja, a doutrina dos saduceus ou dos fariseus, sabe, deviam resolver entre eles, não levar a mulher seminua, a mulher seminua, a mulher, ela não podia, por exemplo, eu fico imaginando aquela mulher sendo arrancada ali na madrugada daquela cama, só deu tempo de colocar lá um lençol por cima, a mulher não poderia aparecer em público com o cabelo solto ou com o cabelo sem estar coberto, e ela ali se recompondo, Jesus escrevendo na areia, gente. Jesus disse, mulher, eu também não te condeno, vá em paz e abandone sua vida de pecado. Gente, perversidade, isso desagrada a Deus, entristece a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que diz aqui, veja que coisa interessante. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor em Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal e contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, você não está cumprindo a lei, mas está agindo como juiz. Olha o que diz a palavra do Senhor, gente. Sabe, vejamos aqui, em Miqueias, capítulo 2, versículo 1, ai daqueles que planejam a maldade, dos que tramam a maldade em suas camas, e quando amanhece, eles executam o seu plano maligno. Porque isso eles podem fazer, e é isso que muitos fazem. Gente, é tempo de perdoar, é tempo de amar a Deus. Seja a mão estendida para socorrer, seja a mão estendida para ajudar e nunca para destruir, para denegrir. Deixe Deus usar a sua fala, a sua boca para abençoar, para salvar almas e nunca para sorrir da desgraça de alguém ou desejar o mal de alguém ou divulgar o pecado alheio. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar e a fazer pior do que aquilo que nós condenamos nas pessoas. Pense nisso. É tempo de amor, é tempo de exercer o verdadeiro cristianismo. Deus abençoe a todos, amo vocês, Deus abençoe a sua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo.